E diante destas verdades, você e eu temos experimentado pela graça de Deus o que a Bíblia diz que é algo poderoso. Irmãos, nós, você e eu, precisamos, é uma necessidade de nos firmarmos na palavra. O tema da reflexão desta manhã é firmes na palavra. Por que eu preciso sempre lembrar-nos desta verdade tão fundamental? Veja, primeiro, nenhuma religião tem o poder de libertar, transformar, salvar o homem. E eu já vou dizer logo da religião evangélica protestante, porque as outras não dizem respeito a nós, mas eu estou dizendo que todas elas, inclusive a religião chamada evangélica protestante. Qual a sua religião evangélica? Qual a sua religião protestante? Eu prefiro dizer que se eu tenho alguma religião, a minha é o amor. Prefiro que a religião que eu sirva, que me ligue ao Pai, religare, seja o amor. Se eu preciso declarar uma religião, eu declaro o cristianismo mais do que qualquer outra. Ser cristão, vivendo em amor, vivendo segundo os princípios da palavra de Deus. Palavra de Deus que é vida eficaz, palavra de Deus que tem o poder para nos libertar, nos transformar, nos regenerar, nos fazer nascer de novo. E tudo isto pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, para que não haja mérito pessoal, para que não haja algo que eu fiz. Pela graça sois salvos, dom, dádiva, presente de Deus. E esta graça que nos foi dada, foi manifestada na pessoa de Jesus, porque a lei foi dada por Moisés. Gente, só para a gente recapitular aqui, eu já falei bastante sobre isso, mas desde a criação do homem, Deus se propôs a relacionar-se com o homem pela graça. Posteriormente, o homem pede a Deus a lei. Ele quer viver, infelizmente, debaixo de um governo humano. Só fazer um adendo aqui. Na criação, Deus não só estabelece que o homem viveria pela sua graça, como também teria sobre ele o reinado, o governo do próprio Deus, do próprio Pai. Olha que coisa maravilhosa, tremenda isso. Isso é coisa que traz muita alegria, euforia, exultação, gozo abundante, pelo menos deveria trazer para a sua e para a minha vida. Além de sermos salvos pela graça, Deus nos criou para nos governar, para estabelecer sobre nós o seu governo. Então isto é maravilhoso, Deus cuidando de nós. Mas posteriormente, o homem pediu a Deus, primeiro, um governo humano, um rei como as outras nações. E aí começa o reinado de Saul. O homem pede a Deus também e exige dele, por causa do pecado, limites. E estes são estabelecidos por Moisés. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, fruto da sua graça. Façamos o homem, graça, favor imerecido. Deus realizando este milagre maravilhoso. Diante da graça, Deus nos leva então a viver debaixo do seu governo, e todos os dias o Senhor se fazia presente em comunhão com Adão e Eva. Estes resolveram se rebelar contra Deus, pecaram contra ele, e aí você conhece a história, mas o que eu quero destacar é que então vem o derramar da superabundante graça. Veio a graça,
veio o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E uma vez que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Por isso nós somos salvos pela graça. E esta graça faz com que você e eu agora não só possamos usufruir do princípio criacional da graça e do governo e do reino de Deus sobre nós, da sua autoridade sobre nós, como ele excede, ele traz agora a presença e a glória do Espírito Santo habitando dentro de nós de uma maneira plena, abundante, constante, contínua e intensa, de forma intencional. Então, tudo isto você e eu podemos receber de Deus de uma forma graciosa, ou seja, Deus dando e fazendo tudo a nós que nada merecemos. E viver debaixo desta graça, viver debaixo desta abundante, superabundante graça, é viver livre do pecado, é viver livre da consciência, da acusação do pecado em relação ao nosso passado, em relação à nossa história. Gente, eu não sei você, mas eu, como tenho vergonha do meu passado, não só me arrependi do meu passado, não só não quero saber dele, mas eu me envergonho, eu fico triste quando eu ouço pessoas se orgulhando, se destacando, contando o seu passado. Meu irmão e minha irmã, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Do seu passado, do meu passado, nós devemos ter vergonha, não devemos nem citar. Testemunho não serve para lembrar-nos de forma gloriosa e que as pessoas fiquem impressionadas com o que nós fizemos na impiedade, na iniquidade, no pecado. Nós deveríamos entristecer-nos com isso. Eu me entristeço com o meu passado. Pudera eu não ter vivido o que eu vivi, quem dera eu pudesse não ter experimentado o que eu experimentei, mas uma vez que isso aconteceu na minha vida, o que eu fiz foi me arrepender, confessar, abandonar, mudar de vida e a partir daí viver uma nova vida, porque a palavra de Deus diz que Satanás, o acusador dos nossos irmãos, não tem poder nas nossas vidas, não tem poder para trazer sobre nós a culpa do passado. Nós em Cristo Jesus fomos libertados por Jesus, pela graça, pelo amor dele. Isso é maravilhoso, uma vida leve, uma vida livre, uma vida sem carga, sem peso, uma vida sem religiosidade, uma vida sem se preocupar com a aprovação dos outros, uma vida sem se preocupar em viver para satisfazer ao outro. Isso é terrível, isso é uma deformidade. Uma vida onde você não pode ter a sua individualidade. Aliás, deixa eu dar uma notícia para você. Equivocadamente, as pessoas confundem o viver para Cristo com o viver cercado de uma vida de opressão, em que agora eu tenho que servir, amar as pessoas acima de todas as coisas, que eu não vou ter vida. Não, você tem vida e vida abundante, uma vida livre, leve. Cristianismo é leve, meu irmão. Se é pesado, não vem de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todas as vezes que eu me vejo envolvido no Evangelho, seja no relacionamento com as pessoas, comigo mesmo, com o meu cônjuge, com a minha família, que traz peso, carga, opressão, isso não vem de Deus. Nosso Deus é um Deus de liberdade, de leveza, de alegria, de prazer. Não só tenho que ter e desfrutar de prazer no meu relacionamento com Deus, como também com o meu cônjuge. Tenho que desfrutar de leveza, de prazer de estar com Ele, de viver com Ele, assim também com meus filhos, com a minha família. Porque se eu não tenho prazer e leveza, eu não estou dizendo que isso me isenta de lutas, tribulações, provações, de situações de perseguições, não é isso, cara, meus amados, mas é quando você e eu experimentamos a graça de Deus, isso nos liberta interiormente, transforma a nossa mente, nossos valores, conceitos. E aí eu não fico agarrado mais a esses preceitos, doutrinas e regras humanas. Isto é graça. Graça nos faz livres, graça nos deixa leves. E esta graça que Deus manifestou na pessoa do seu Filho Jesus, você e eu precisamos experimentá-la por meio da cruz. Gente, evangelho sem Cristo e este crucificado, Paulo alerta, olha,
A igreja em Corinto, uma cidade, uma metrópole daquela época, um lugar onde as pessoas estavam ali, uma cultura e uma ciência altamente desenvolvida, a intelectualidade ali muito explorada, o conhecimento, e Paulo escreve a esses irmãos da igreja em Corinto, uma igreja, diga-se de passagem, que nenhum dom faltava. Olha, eu fico maravilhado porque na nossa comunidade eu estou buscando que Deus a cada dia libere, não é? E traga a manifestação dos dons entre nós e para que haja edificação do corpo, os ministérios, os 5 ministérios sendo desenvolvidos para a edificação dos santos, para que todos cheguemos à maturidade, à idoneidade de Cristo. Isto é maravilhoso e nós estamos buscando os dons de profetizar, o dom de revelação de línguas, o dom de interpretação, enfim, todas estas coisas maravilhosas que Deus tem para os seus filhos. Agora, veja que interessante, tudo na nossa vida que não for firmado na palavra, avalizado, garantido pela palavra, nós precisamos, amados, parar e rever. Eu não estou aqui dizendo que você não possa e não deva, ao contrário, você pode e deve buscar os dons, viver no sobrenatural, experimentar as coisas sobrenaturais. Sim, nós devemos, mas que todas elas sejam firmadas, alicerçadas, avalizadas, fundamentadas na palavra. Isso que é o melhor para você e para mim. Nós podemos, por exemplo, quando Paulo escreve esses irmãos da igreja de Corinto, então você imagina uma igreja que não faltava dons, uma igreja maravilhosa, uma igreja onde fluíam os dons de maneira a edificar o corpo de Cristo, e isso é bênção para nós. Mas olha o que Paulo ele fala a respeito desta mensagem da cruz, desta verdade, quando eles naquela igreja, apesar de terem todos os dons, apesar de estarem vivendo coisas maravilhosas ali no meio deles, as manifestações dos dons, ainda havia tanta iniquidade e pecado no meio daqueles irmãos. Aliás, deixa eu fazer um parênteses importante aqui para você. Abre aqui um parênteses. Abri primeiro, depois eu fecho. Se você está pensando que vai para uma instituição religiosa e vai chegar lá, vai só encontrar gente santa, certinha, bacaninha, honesta, correta, pura, íntegra, é só você pensar em você quando você foi para lá. Que eu ouço as pessoas dizendo, eu fui na igreja, cheguei lá, fiquei decepcionado com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Ora, imagina quantas pessoas não se decepcionaram com você. Ou você se acha justo o suficiente, ou justo bastante, que você não erra, que você não peca, que você não falha. Ora, então veja bem, claro que nós não vamos nunca, jamais ser coniventes com o pecado de ninguém, nem com o nosso, nem com os demais. Mas por outro lado, a igreja, esta instituição pública, privada, que recebe as pessoas, ela tem todo tipo de gente. A igreja de Corinto estava uma bagunça de gente pecadora, que não havia se convertido, mas estava lá no meio. Isso acontece até hoje, gente, o tempo todo. Você vê aí os pastores, líderes, quantas vezes caindo, pecando, fazendo coisas terríveis. Estou falando de pastores, mas você sabe que em outras instituições os líderes estão de igual forma. Mas isso é coisa do homem, não regenerado, não nascido de novo, não transformado, não liberto. E então Paulo, escrevendo a esses irmãos da igreja que está em Corinto, ele diz assim, olha, vocês estão discutindo aí quem que batizou quem, batismo nas águas, quem batizou, se foi Apolo, quem batizou, se foi Pedro, quem batizou, não, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, Paulo, o que é isso? Que doideira é essa? Vocês estão dando valor a quem batiza vocês? Então ele diz, versículo 17 de 1 de Coríntios 1, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Olha que coisa tremenda, irmãos. Paulo está dizendo, olha pessoal, eu não vou discutir com vocês essas questões de batismo nas águas,
porque Cristo não me enviou para batizar. Cristo me enviou para que vocês pudessem experimentar algo muito além de água. Cristo me enviou para que vocês pudessem experimentar a pregação que fala a respeito de Cristo e este crucificado, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Eu não vou discutir com vocês se pode, se não pode, se deve, se não deve, pois a mensagem da cruz, versículo 18, a mensagem da cruz é loucura. Olha isso aqui, gente. A mensagem da cruz que diz que Cristo morreu crucificado, essas pessoas que estão negando que Cristo não existiu, que Cristo foi só um profeta, que Cristo não morreu crucificado, que isso é uma história inventada pelos religiosos, isso, aquilo, outro, ok. Para nós os cristãos, para nós os que decidimos crer, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, você e eu, que cremos em Jesus, que cremos na sua palavra, que decidimos viver pela sua palavra, que decidimos viver firmes na palavra, para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo e este crucificado, é o poder de Deus. Gente, eu disse e vou repetir, não tenho nada contra, ao contrário, tenho a favor e busco e quero experimentar a cada dia mais, principalmente o dom de profetizar a palavra, e se for profetizar em línguas, que tem a interpretação das línguas, e vamos buscar os dons de cura, os dons de mistérios, os dons de revelação, e todos que Deus nos der, e a Ele seja a glória pela bênção e edificação da igreja por meio dos dons e dos ministérios. Porém, meu amado, precioso irmão, nós precisamos ficar firmes na palavra, firmes em Jesus, firmes na sua palavra. E a palavra da cruz, a mensagem da cruz, o evangelho que anuncia Cristo e este crucificado, quando as pessoas não creem nele, isto pode parecer-lhes loucura, mas para nós é o poder de Deus, o poder que nos liberta, o poder que nos transforma, o poder que nos faz novas criaturas, o poder que crucifica com ele, com Cristo, o nosso velho homem, o poder que aniquila de dentro de nós o pecado, que arranca de dentro de nós o pecado, o poder que nos tira da garra do governo, do domínio de Satanás. Isto é maravilhoso, isto é lindo, isto é tremendo, isto é poderoso, é o poder de Deus, é o poder de Deus. E então o apóstolo Paulo diz depois, no versículo de número 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nós, porém, versículo 23, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os religiosos e loucura para os intelectuais. Se refere aos judeus, que é uma religião dentro da nação e do povo de Israel, e se refere aos gentios, falando daqueles que ignoram, que estabelecem a incredulidade e a rejeição à palavra e a Jesus. Para estes é loucura, mas para nós pregamos a Cristo e este crucificado, porque quando nós vivemos na firmeza da palavra, é isso, meu irmão, que tem que ser destacado. Veja, queridos, nós temos sentimentos, emoções, nós somos espírito, alma e corpo, nós temos uma mente que mente. Guarde isto, você e eu temos uma mente que todos os dias, em todo o tempo, em todas as situações, recebe dardos inflamados do maligno. Qual foi a mentira que Satanás falou para você hoje? Eu tenho certeza que o diabo já lançou uma mentira hoje na sua vida. São os dardos inflamados do maligno. Por isso que a nossa mente mente, a nossa mente usa nossas emoções, usa nosso passado, usa nossas lembranças para mentir para nós contra a verdade da palavra de Deus. E é por isso que eu sempre uso a mente,
Então nós temos que anular estas mentiras, porque toda mentira é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E como você pode anular esta mentira? Quando você tem a sua mente renovada, transformada pela palavra de Deus. Quando você tem a sua mente, seus pensamentos levados cativos à obediência a Cristo. Quando você pega a sua mente, que mente com coisas que não são as verdades bíblicas e diz: não para este pensamento, não para este sentimento, e sim para a palavra de Deus, porque a minha vida, a minha história, os meus pensamentos, o meu desejo, as minhas emoções, os meus sentimentos, ainda que eu os tenha na perspectiva humana, porque humano sou, eles serão controlados, dominados e submetidos à autoridade, ao poder da palavra viva e eficaz do Senhor. Quando eu experimento a submissão à palavra de Deus, eu experimento na minha vida a revelação, não o conhecimento. Quando a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem, para entenderem, para terem a revelação das Escrituras Sagradas, isto nos mostra claramente que depois de 3 anos andando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo os milagres de Jesus, experimentando os milagres de Jesus, não só vendo, mas experimentando neles mesmos, eles não entenderam ainda o evangelho da graça de Deus. E quando Jesus Cristo ressuscita e se apresenta aos discípulos, diz a Bíblia que abre-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isto é o que você e eu precisamos, nos firmar na palavra, confessar a palavra, nos apegar à palavra e diante das circunstâncias humanas, falo pela fraqueza da vossa carne, diz o apóstolo Paulo, que vocês agora ofereçam os membros de vocês, a vida de vocês, a este Deus santo, a este Deus puro, como um sacrifício vivo. Ofereçam agora a vida de vocês para a oferta a Ele, consagrados a Ele, e assim vocês vão experimentar da parte deste Deus poderoso, soberano e glorioso, sua boa, agradável e perfeita vontade. Portanto, não abra mão de andar firme na palavra. Firme-se na palavra. Ande pela palavra. Submeta-se à palavra. Você tem desejos, você tem vontades, por isso você e eu somos tentados, mas não somos obrigados a ceder e muito menos a conceder a tentação e o desejo pecaminoso em nossos corações. Diante das tentações, dos desejos, nós vamos resistir, porque não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentados muito além, não deixará ser tentados acima do que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, nos dará também o escape para que sejamos livres e possamos continuar vivendo diante dele em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Firme-se na palavra, ande pela palavra, confesse a palavra, não abra mão da palavra, não ignore sua humanidade, suas limitações, suas finitudes, não ignore as tentações, mas por favor, não resista às tentações, fuja das tentações, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando você e eu somos tentados, nós não temos que resistir, nós fugimos da tentação, firmados na palavra, porque ele sempre nos dá o escape, para assim vivermos diante dele em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você nesta terça-feira linda, ensolarada como aqui em Valadares. Talvez aí você não esteja com uma terça-feira tão ensolarada, mas aqui o sol já brilha sobre nós. Que o Senhor te abençoe e que Ele possa resplandecer sobre você a glória dele. Sê tu uma bênção.